Começando aqui o rolezinho, e hoje a gente vai ver alguns gêneros e espécies da família Arácea que não são tão conhecidos, são bem mais raros em cultivo, são por vezes difíceis de cultivar. E o primeiro carinha aqui que eu quero mostrar para vocês é esta Adelonema peltatum. Eu acho que é assim que se chama hoje. A ID no começo era Adelonema peltata. É um carinha muito difícil de cultivar. Ela já recetou e iniciou umas 2 vezes aqui. Praticamente não sai de caixa de umidade porque o fator umidade alta é uma necessidade muito grande. E qualquer sinal de amplitude térmica ou até mesmo baixa temperatura mexe bastante com ela. Eu vou fazer um replante aqui rapidinho, porque esse substrato aqui já compactou depois de tempos. Mas antes disso, ó, ela tem essa característica de peltar e é velutina, tá? Principalmente na face abaxial aqui. Ela é bem velutina. Uma planta interessante, só que o problema é isso, né? Cultivo aí um tanto complexo, tá? Amydrium Median Spider. Embora esse gênero ocorra somente lá no Sudeste Asiático, tá? Ela tem muito familiaridade com as nossas monsteras aqui das Américas. É bem interessante aí. Muito provavelmente existe um parentesco em comum de longínqua data, né? E os comportamentos, inclusive, do Amydrium no cultivo, tutores, flageliformes, necessidade de tutores, né? É muito parecido. E, no caso aqui, umidade alta constante também é recomendado, tá? Falando em monstera, esse é um carinha legal para mostrar. Não tutorei, tá estiolando um pouco aqui, mas representa o indivíduo que eu vou deixar aí na tela. Nessa fase juvenil, as lâminas foliares são bem velutinas, tá? Até mais do que a monstera adansoni, e ela ocorre também no Brasil. Essa aqui veio lá da Amazônia, da região de Belém. É a monstera barrieri, muito pouco explorada em cultivo no Brasil também ainda, tá? Eu vi aí 3, 4 colecionadores que tem. Bem legal. Bem bacana mesmo. Esse anturinhozinho aqui foi cobaia para a utilização da pasta Kali. Super sucedeu aqui bem. Estimulou bastante a gema foliar a partir do estímulo com a citocianina, né? Esse carinha aqui, embora mínimo assim ainda, liberando raízes próprias aqui do clone da gema, é o Anthurium lucens. Estou deixando fotos aí para ilustrar, né? Porque estou mostrando algumas pequenas raridades em cultivo por aqui. Então são indivíduos pequenininhos assim. Anthurium lucens, bem interessante também, espécie, né? Ainda não mostra toda a potencialidade que tem, mas a gente nota aqui essas lâminas foliares bastante escuras, né? Tô fazendo testes variados, né, de microclima, e a velha janela da cozinha acaba sendo um lugar bem interessante aí para deixar variadas plântulas aí e testar o desenvolvimento, além das estufas, terrários aquários e tal. Esses potinhos aqui têm se mostrado muito funcionais, não só para mim, como para alguns membros do canal que já adquiriram plantinhas aí, plântulas com essa estrutura, tá? O solzinho aqui está alimentando essa galerinha. A Grow Light, a lâmpada artificial deste terrário aquário, queimou. Tinha o mesmo padrão deste aqui, ó, que também já está começando a pifar. A gente tem aqui tons brancos, azuis e vermelhos. É uma lâmpada feita para aquarismo, totalmente adaptada aqui e funcional.
Cissus javana aqui, ó, indoor, ela nem entrou em dormência. O indivíduo mais adulto que eu tenho lá fora, no momento ele está sumido, desaparecido, dormência total. Só que no indoor aqui, a plantinha consegue se manter bem. Eu estou uns 3 dias já com o aquário assim, e mais uns 3 dias, mais uma semana aí, fica bastante preocupante. As plantas vão começar a sofrer bastante aqui, tá? Então, eu estou aqui com umas lâmpadas sobressalentes dessas retas que eu uso nas estufas verticais, tá? Eu não vou colar internamente, mas aqui eu tenho um balcãozinho aqui, e com fita dupla face eu vou instalar nessa altura e vai trazer a luminosidade aqui novamente para o terrário aquário. E aí a gente vai conseguir enxergar de novo algumas das espécies que a gente tem aqui, tá? Tá instalado, ó, colado com adesivo dupla face, bem forte. Esse carinha é bem legal. Vai ficar exterior assim, que inclusive me dá até condições, se eu ocasionalmente quiser colocar alguma plantinha aqui, menor. É uma lâmpada muito parecida à que eu tenho na estufa vertical adaptada, só que os LEDs, supostamente os brancos, eles são mais vermelhos. Então a gente tem tons de azul, tons de vermelho, e o LED mais naquela cor quente, né? Não na cor branca. Também tem um efeito interessante aí. Não me parece ser tão eficiente quanto a outra que eu mostrei, inclusive, em episódio anterior, tá? Mas já ajuda bastante, já resolve muita coisa aí. E aqui a gente vai ter Monstera, Aloschemone occidentalis, Philodendron splendid, Epipremnum pinnatum, tá? Begônia brevirimosa. Também tem alguns carinhas aqui, tem Anthurium também, tem Selaginella, Aloschemone occidentalis, que eu tive a oportunidade de avistar lindamente em hábitat original lá na Amazônia. Ela é uma arácea aqui, gente, de difícil cultivo, tá? Além de ser rara em cultivo, ela é de difícil cultivo. Eu perdi aí uns 2 ou 3 indivíduos e finalmente peguei a manha. E a manha é basicamente o quê? Não pode sair de um espaço muito úmido, como é aqui na ocasião, tá? Essa Monstera, inclusive, que é uma SP, ela também é da Amazônia, região amazônica, e é uma mocinha também de difícil cultivo. Talvez a Aloschemone seja uma das nativas aí, Arácea, família, uma das mais difíceis de cultivar, tá? Aloschemone occidentalis. Vamos falar desse carinha agora. Ele é um híbrido de segunda geração. A gente tem Anthurium papililaminum com Magnificum no primeiro híbrido e depois King of Spades, tá? O bichinho tá bem judiado, basicamente porque queimou numa das estufas verticais, tá? Queimou essa borda, depois queimou aqui, aí queimou essa folha anterior, essa nova aqui começou a queimar, e aí eu preciso dar um trato nela. Eu vou tentar rustificar já e colocar na área externa aqui, na janela da cozinha, para falar a verdade, é o lugar que eu decidi deixar para ela. Vamos só antes analisar um pouquinho características para a gente entender o híbrido, tá? Vamos tentar ver por essa folha, considerem só essa metade aqui, porque a outra metade aqui está um pouco atrofiada em seu desenvolvimento. É muito nítido aqui para mim o quê? O preenchimento, a textura é do Anthurium papililaminum com Magnificum, beleza. A gente tem aí algumas variabilidades genéticas dessa mistura, que vai desde a forma sinus aberto do E-jardim, e um monte de variação mais longa, mais cordata, mais escura, mais clara, com mais predominância de papililaminum, depois com mais predominância de Magnificum. E aqui assim, da metade para cá,
metade para cá, a gente consegue entender aqui Magnificum com Papillilaminum. Só que o formato, tá? O formato das folhas tem trazido bastante características do King of Spades. É uma muda relativamente juvenil, de crescimento rápido. Eu ainda aposto aqui numa influência maior de King of Spades, principalmente em lâminas foliares maiores. A partir de efeito da morfogênese, a gente vai ver alguma coisa um pouco mais diferente ainda. Tem que aguardar. Ela tem uma espádice que lembra o Magnificum, só que a espata aqui, ó, ela tem tonalidades que lembram um pouquinho mais o Papillilaminum também, tá? Ficou misturadinho dessa forma. Eu quero rustificar então, já deixar no ambiente aberto, para ver aí se esse híbrido daqui a um tempo, uns 3 meses aí, 4, vai trazer formas mais distintas, tá? É isso que é importante, né? Trazer alguma coisa mais peculiar, mais característica ao próprio indivíduo. O vasinho está bastante desproporcional em relação ao tamanho da planta. E como que isso acontece, né? Porque um vaso tão pequeno promove uma planta que cresce tanto assim? Devido às condições da estufa vertical. Estômatos aqui nas lâminas foliares, nessas parabólicas que são os Anthurium, né? Elas estão captando também água e nutrição pelas partes verdes, tá? E aí então as funções de raízes são compartilhadas. Então aqui na janela da cozinha a gente tem esse belíssimo Anthurium Veite X Dorayaki, num vaso bem agigantado aqui, desse material de polipropileno, certo? Um plástico. E aí abre esse espaço aqui, o Anthurium Magnificum X Regali, que estava aqui e que tinha perdido todas as folhas, alguns de vocês vão lembrar, ele vai para a caixa de umidade, já foi para a caixa de umidade, está soltando uma apical, tá? Mesmo nas condições aqui de sofrência por causa de amplitude térmica. E vou reservar esse espaço aqui para esse outro cara e para ir acompanhando o desenvolvimento dele. A gente então vai colocar esse carinha aqui num vaso maior e eu quero recapitular com vocês o tipo de substrato, os itens que fazem o meu substrato hoje em dia aí, só para ter de referência para quem é novo e para quem esqueceu e para quem quer se atualizar aí em relação a mix de substrato. Estou esperando o soldador esquentar aqui e vou realizar furos nesse pote bacanudo aqui que eu tenho utilizado para plantas médias, de médio porte para adulta. Depois desses potes aqui eu coloco em estruturas como essa aqui, ó. Aí, a partir daqui, num carinha desse aqui que deve ter o quê? Uns 15, 18 litros, mais ou menos. Putz, aí é planta adulta aí. Dá pra ficar um bom tempo num pote como esse, tá? Pra quem é novo aí no canal e vai se perguntar, né? Por que você fura assim, Fly? Não furo de todos, furo da maioria. Porque, gente, Anthurium, mais até do que Philodendron, vai curtir aqui uma bela de oxigenação nas raízes, tá? Esses furos aqui, parece bobeira, mas em trabalho conjunto aí com o substrato, que eu já vou mostrar para vocês, se mostra bastante eficiente. Raízes respiram, você oxigena e você vai ter então um crescimento muito bacana, conjugado aí com substrato bacana e com um sistema de nutrição eficiente. Tá? Por isso que eu realizo esses furinhos então aqui assim. Vou fazer do fundo aqui, clássico, né? Então tá aqui uma estrutura bem legal, combinada com o substrato que eu vou mostrar na sequência e sistema de nutrição eficiente. Raízes vão crescer fortes e saudáveis. Para quem não conhece o tipo de substrato que eu utilizo para todas as espécies de subbosque, ou procura recapitular o assunto comigo, vamos lá. Tenho perlita aqui, que são esses pontinhos brancos. Temos casca de arroz carbonizada, carvão, um item bastante fundamental, chips de coco um pouco, casca de pinus pequena um pouco, tá? Que mais? Já enriqueço aqui com bocashi e cote
A gente vai encontrar aqui umas bolinhas de cote e o bocache não fica visível, mas está aqui. Vou ter aqui também resquícios de serrapilheira, que são essas madeirinhas aqui. E também invisível aqui a gente vai ter pó de folha. A folha seca que fica em cima da serrapilheira, trituradinha aqui já também. É uma matéria que vai decompor com uma certa velocidade e gerar nutrição aqui para as plantas. Esse cara aqui, terral, é muito legal para suculenta, gente. Aqui você vai ter esterco bovino, casca de arroz carbonizada, carvão e perlita já, tá? Isso aqui é a base, uma das bases atuais do meu substrato. Tem uma equivalência muito poderosa em relação à serrapilheira, tá certo? Toda vez que eu vou manipular, eu dou uma mexida assim, eu já deixo o substrato pronto aqui, uma reserva, tá? Reserva de lâmpadas, grow light, reservas de insumo, reserva de adubo, reserva de praticamente tudo, porque na hora que for contar, é importante ter sempre, tá? Só de apertar um pouquinho, apalpar um pouquinho o vaso, aqui eu já noto um volume de raízes. A planta meio que cercou esse vasinho inteiro. Olha aí, gente, que coisa bonita de ver esse volume de sistema radicular. Bora passar para o vaso maior agora. Tá aqui, replante realizado. Eu coloco a planta um pouco mais funda no vaso, justamente para a gente ter o aproveitamento dessas raízes aéreas aqui, tá? Para que elas também encontrem aí nutrição e se capilarizem mais ainda. Já está bem capilarizada assim, justamente por causa da condição de estufa úmida, umidade alta constante. Etapa agora de sistema de nutrição sobre o solo, cote mais bocache. Vou dizer que você proporcionar essas condições de desenvolvimento de raízes aéreas já com capilaridade, em termos de produtividade, aí acelera uns 20, 30%, tá? Se eu quisesse fazer um corte mais na base aqui, essas raízes mais aéreas, elas estariam entregando já todas as funções para manter a apical ativa. Isso ajuda muito quando o assunto é produtividade. Monstera Lab. E tá aí. Vamos ver agora como o carinha vai se comportar aqui. Tô com o umidificador vaporizando bem pertinho dele. Capaz que resseque mais um pouco ainda no processo, mas vocês notaram aí que as raízes estavam muito firmes, um volume grande, estavam semi-enoveladas, quer dizer que está com um volume bem grande aqui, suficiente para essa estrutura, tá? Agora, um ponto que é interessante a gente conversar. Vocês podem querer entender aí qual parte da planta é a mais importante, falando aí no básico, né? Folhas, flores e raízes. As raízes são as partes mais importantes, ou melhor dizendo, a raiz é a parte mais importante para a planta, tá? Ela é a sustentação, é a base. E a partir dessa fundação, dessa base bem desenvolvida, bem estruturada e saudável, a gente vai ter todos os demais componentes, folhas e flores, essencialmente, tá? Falando em variabilidade genética, esse carinha aqui que estava bem pequenininho começa a ficar apresentável. A gente tem um híbrido aqui do Anthurium Ace of Spades Dark X Crystallinum. Olha só essa folha aqui, como está ficando distinta. As diferenciações por vezes podem ser bastante sutis, mas bastante interessantes, né? Reparem só. Ace of Spades X Crystallinum. Linda lâmina foliar, hein? A priori, pelas duas variedades que a gente tem aqui, eu não estava dando muita coisa, tá? Mas, ó, características bem acentuadas de Ace of Spades aqui, na face abaxial. E essa mistura um tanto interessante, hein? Na face adaxial aqui. Vamos ver, hein? Agora eu vejo potencial nesse carinha aqui. E
para a conclusão do episódio, eu queria mostrar para vocês mais essa variação aqui do Anthurium papillilaminum. Já é um aperfeiçoamento genético aqui, que vem herdando muito mais características do pai, Anthurium papillilaminum RA6. Tem lâminas foliares mais espessas no indivíduo pequeno, como esses, tá? As lâminas foliares são mais grossas e tal. Esse formato narrow. A gente tem lobos aí mais distantes, sinos formando este V, por assim dizer, né? Algo que remete um pouco ao Regardens, assim. E a mãe, que seria o Fort Sherman X. raflinum flat sinus, por enquanto, nem sinal, tá? Nem se manifestou. O que me chama a atenção nessa variação aqui, essa variedade, é justamente isso, lâminas foliares mais espessas para o porte e compridas, né? E os sinos abertos aqui, num padrão, numa padronagem que lembra mais o Regardens, lembra mais aqui o Anthurium papillilaminum ejardim, que é muitíssimo interessante também, né? A gente costuma ver papillilaminum mais redondão. Notem a diferença de cor. Isso se dá basicamente por causa do sistema de iluminação, tá? Esse cara aqui pode ficar mais escuro ainda. E é curioso como no indivíduo pequeno é mais espessa a folha. Essas duas folhas estão mais ou menos do mesmo tamanho, ó. Papillilaminum ejardim e Papillilaminum Fort Sherman X. raflinum flat sinus X RA6. Tá aí um indivíduo crescendo muito bem aqui na minha coleção, nessas infraestruturas que eu tenho mostrado, considerando iluminação, adubação, substrato, temperatura e umidade alta constante. Valeu? É isso aí, meus queridos plantoides, mais um rolezinho aí com bastante cultivo, alguns detalhes técnicos aí em relação à produção, né? Cultivo. E fecho esse enquadramento aqui com esses 3 PAPs. Esse ainda não tenho certeza se é PAP, tá? Mas por enquanto vamos considerar que sim. Ejardim, Fort Sherman X. raflinum X RA6 e uma variedade aí de Anthurium papillilaminum. Até o próximo episódio.